O Sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan, consultor em finanças. Seja bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças. É uma alegria muito grande ter você aqui nos ouvindo, nos assistindo em mais um programa especial. Esse programa foi criado pensando em você, na sua família, no desenvolvimento financeiro. Nós trazemos aqui histórias de pessoas de sucesso, trazemos aqui algumas dicas, algumas orientações com a parte financeira e esperamos que tudo seja para a honra e glória de Deus. Falando nisso, eu quero convidar você a meditar conosco na palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, e os versos 16 e 17. Diz assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Com base nestes versos, onde você estiver, quero fazer um convite especial. Se você puder dobrar os seus joelhos, faça isso, ou incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos dirigir a Deus uma oração. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade. Neste momento te suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, abençoe os nossos ouvintes, abençoe os nossos internautas, ajuda-nos neste programa, conduza, Senhor, tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ok, legal. Hoje nós temos uma história impactante. Nós vamos falar aqui com o nosso querido amigo, nosso querido irmão, Rodolfo Rodrigues. Seja bem-vindo, Rodolfo. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Maravilha. Rodolfo, como já iniciar esse bate-papo, essa história de sucesso de hoje? Quantos anos você tem? Onde você mora? É casado? Tem filhos? Conta um pouquinho do Rodolfo para nós, para os nossos ouvintes e internautas, saber com quem nós estamos conversando. Eu brinco com a minha esposa, eu falo sempre que eu tenho 21, né? Tenho 37 anos, sou casado, hoje estou residindo em Tatuí. Mas trabalho em São Paulo, trabalho em Osasco, na verdade, mas eu moro em Tatuí. Tenho 5 lindos filhos. Legal. Então, estamos falando com um jovem de 37 anos, casado, com 5 filhos, e nós vamos ouvir essa história, né? Com quantos anos você começou a trabalhar, Rodolfo? Eu tive uma experiência muito legal, porque na época eu queria um videogame, e eu pedi para o meu pai esse videogame. Meu pai me levou a uma loja e pediu para eu escolher qual videogame eu queria. E eu apontei para ele esse videogame, ele me comprou. Aí quando foi segunda-feira, 6 horas da manhã, ele me levantou, ele tinha uma borracharia na época. Aí ele falou: meu filho, levanta que você tem que ir lá pagar o seu videogame. Eu tinha 11 anos de idade. Que legal. Então, a sua primeira experiência começou com 11 anos. Isso, é lógico que a borracharia, um serviço todo manual, todo de peso e perigoso. É lógico que o meu pai não me levou lá para realmente trabalhar, mas assim, para eu começar a entender a vivência do trabalho, como era você trabalhar para pagar suas vontades, né, para ter os seus ganhos. Legal, é interessante isso, né? E nos programas futuros nós vamos trazer a questão do ensinamento da criança, né? O seu pai mostrou uma realidade para você, não que ele te obrigou, te forçou, como nós vemos o trabalho de exploração das crianças, né? Mas ali ele apresentou o que ele fazia, qual era a luta para poder conseguir as coisas, e isso é interessante, né? Agora, Rodolfo, passando essa fase aí de apresentação de trabalho que seu pai fez com você, como que foi a questão do seu primeiro emprego oficial mesmo? Em que área você atuou? Como que foi? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu fui convivendo ali com o meu pai ali,
fazia serviços bancários para ele, meio que office boy, né, em meio período por causa da escola, e fazia a parte de cobrança, emissões de nota, e com 13, 14 anos de idade comecei a desenvolver mais a parte manual ali mesmo do trabalho, né, o trabalho pesado. E a minha primeira profissão foi realmente como borracheiro, ali, trabalhei nessa profissão dessa fase aí até os meus 17, 18 anos. E assim, eu vejo como a minha primeira formação profissional ali como borracheiro ali. Que legal. E interessante que esse serviço, né, ele é louvável, porque você tem contato com muitas pessoas, você conhece muitas situações e aquilo se torna uma experiência muito importante. Eu creio que isso aconteceu com você, concorda, Rodolfo? Não, sim, e infelizmente, assim, tem uma imagem negativa com relação quando a gente fala uma borracharia, uma coisa do tipo, porque geralmente as pessoas têm aquela imagem de você chegar na oficina e ter aqueles pôsteres de mulheres nuas ou seminuas na parede, uma coisa mais, assim, depravada. E não era essa a realidade que eu tinha. O meu pai sempre foi muito tranquilo com relação a esse tipo de coisa e os funcionários também, sempre pessoas de muito respeito. Então não havia esse tipo de pôsteres ou esse tipo de, até na conversação, nada disso nesse ambiente de trabalho que eu tive ali com meu pai. Interessante que cada ramo, cada emprego, cada empresa, quem faz a imagem são as pessoas, né? Quem leva essa imagem somos nós que compomos aquela equipe. E o que você falou faz muita diferença hoje, porque existem lugares, como você falou, que realmente existe esse tipo de coisa, mas não podemos generalizar que são todas assim. Existem pessoas também que prezam um Deus e que fazem dessa profissão aí algo louvável, algo como luz de levar também uma imagem positiva para as pessoas, né? Agora, Rodolfo, depois que você passou por essa fase da borracharia, o que veio para você na sua vida? Então, foi justamente na época em que eu conheci a igreja e nesse período, por questões assim da minha vida, eu tive que sair da cidade até para preservar a minha questão de saúde e tudo. E aí, como diria o meu pai, né, aí eu caí no trecho. Aí comecei a procurar o emprego que houvesse, que aparecesse ali, eu estaria aceitando. E comecei a trabalhar um tempo com meu primo na empresa de terraplanagem. E logo em seguida eu consegui trabalho numa construtora. E entrei ali como pintor. E em pouco tempo dentro dessa construtora houve uma oportunidade de eu poder operar uma máquina, uma retroescavadeira, e eu fiquei algum tempo trabalhando com esse equipamento nessa construtora, em torno aí de uns 2, 3 anos nessa empresa. Entendi. E hoje você trabalha nela ainda ou você mudou de ramo de novo? Não, eu estou numa mudança constante, né? É bom. Uma coisa que eu sempre, até em seguida, eu fiz um curso técnico em administração, e uma das coisas que mais me foram apresentadas, que eu sempre foquei com relação a isso, sempre dei atenção com relação a isso, é questão de empregabilidade. Questão de você, não de você desenvolver assim um pouquinho de cada coisa, mas você conhecer e ter disposição para desenvolver a área que for oportuna naquele momento. E com isso, na tenda, foi a época que eu estava trabalhando e conheci a minha esposa. E quando eu saí, eu pedi para o engenheiro para a gente fazer um acordo para que ele pudesse me demitir, para eu pegar o meu tempo de casa, para eu custear a minha festa, o meu casamento, com a promessa de retornar para o trabalho. A minha esposa, na época, ela trabalhava por uma multinacional na área de distribuição, de transporte de gases industriais. E a minha intenção era, futuramente, após o casamento, eu retornaria para a empresa e com um convite já para ir atuar em Belo Horizonte,
inclusive essa empresa ia custear a minha moradia, tudo lá em Belo Horizonte, para a gente estar indo para lá. Só que quando o gerente da minha esposa descobriu que o nosso plano era tirar ela da empresa para ir para lá, ele me pediu para ir até a empresa e tivemos uma conversa. E com isso ele me ofertou uma oportunidade de trabalho dentro da empresa na área logística, para eu trabalhar, na verdade, na área operacional, né, com entrega e coleta de gases, né, no caminhão. Uma área totalmente diferente do que eu vinha atuando até então. Interessante. Pode continuar, desculpa. Então, aí nessa fase foi mais ou menos em 2009, foi quando eu tive o contato com essa profissão, né, com a questão de transporte logístico nesse segmento de gases industriais. Entendi. Como que os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Você começou na borracharia, passou por um outro setor, daqui a pouco conheceu a esposa e foi tomando um outro rumo, e graças a Deus você está aí bem orientado, com uma família maravilhosa, e tudo isso graças ao nosso bom Deus que nos guia e nos orienta, né? Você comentou que a respeito da esposa, como que é trabalhar? Eu creio que vocês trabalham lá, talvez não diretamente, mas vocês trabalham juntos, é isso? Ou já trabalharam juntos? Como que foi isso? Pelo contrário, quando eu entrei na empresa, a minha esposa era gerente logística, era minha chefe. E os cinco primeiros anos de casamento foram eu subordinado a ela dentro da empresa, assim, com relação às funções. E era engraçado porque o gerente, ele sempre, no início, ele falou, essa oportunidade e tal, mas eu fico bem apreensivo, com medo que possa criar algum atrito em vocês. Porque realmente, como eu falei para minha esposa, após um tempo, em 2015, eu falei para ela, faz 5 anos que nós estamos literalmente 24 horas juntos. A gente ia para o trabalho junto, trabalhava junto, saía do trabalho junto, então era 24 horas juntos. E foi interessante porque muitos clientes iam até a unidade para ser atendidos e tudo, e tirando o meu gerente, os funcionários da unidade, ninguém mais sabia que nós éramos marido e mulher, porque assim, foi uma coisa bem posicionada, assim, batia o cartão, não existia o casal Rodolfo e Sara, existia a gerente Sara e o funcionário Rodolfo, e isso só terminava quando batia o cartão no final da tarde para ir embora. E isso foi muito bom, a gente conseguiu conciliar essa questão, lógico que com alguns ajustes no início, né, até porque a gente estava no início de casamento, então é natural já ter esse ajustes assim do casal. Então isso também foi com a parte profissional, tanto da minha parte quanto a dela, e graças a Deus nós tivemos muito êxito ali, inclusive o meu patrão ali, na época o gerente, né, ele ficava muito feliz, e houve até outras oportunidades a qual ele queria que nós assumíssemos uma unidade, porque tanto ela cuidando da parte logística quanto eu da operacional, assim, esse casamento deu muito certo fora e dentro da empresa. Que legal, nós vemos aí 2 casamentos juntos, né? O casamento profissional com o casamento sentimental, vamos dizer assim, o relacionamento entre marido e mulher, né? Isso, justamente, foi muito bom. Que legal. Rodolfo, agora, você em algum momento teve alguma ideia de abrir seu próprio negócio, talvez mudar um pouco de área? Conta pra gente se isso pintou dentro da tua experiência até aqui. Sim, não, com certeza. Como eu tive já esse primeiro contato com o trabalho com o meu pai, né? E logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar como se fosse uma sociedade, né? Eu cedia a mão de obra e a outra pessoa a parte do estabelecimento e o maquinário. A gente tinha meio que uma sociedade. Então,
desde pequeno, assim, já no começo das profissões, eu aprendi a trabalhar por conta, por assim dizer. E foi até um dos ajustes que mais pesou para mim, é que com isso, sem ter um direcionamento, você acaba criando alguns vícios, né? Não com questão de horário, assim, mas com questão de hierarquia e essas questões. Então, eu sempre tive essa vontade e, inclusive, em 2017 eu tive a oportunidade, eu saí da empresa, em 2015 eu saí da empresa, pedi desligamento da empresa, tanto eu como a minha esposa, e nessa época a gente residia em São Paulo e nós tivemos a oportunidade de abrir um sonho que eu sempre tive, porque eu vim para a igreja através dos tratamentos naturais. Então, eu sempre tive vontade de atuar nessa área e houve a oportunidade de a gente abrir uma loja de produtos naturais na cidade de Cesário-Lande. E nós saímos de São Paulo, os dois pedimos demissões da empresa e fomos para Cesário-Lande para fazer a instalação dessa loja na localidade, lá em Cesário. E deu certo a loja? Você está com a loja até hoje? Você falou que está morando em Tatuí, né? Isso. Então, o que acontece? A cultura do consumo de produtos mais naturais, assim, em cidades do interior, ela não é grande, né? Nós vemos até nas grandes cidades que, assim, o consumo não é tão grande. E nós tivemos algumas dificuldades, eu até dispus de alguns bens, assim, para investir na loja, e eu estava vendo, assim, que a saúde financeira da loja não estava legal. E nesse meio tempo, eu recebi uma proposta da antiga empresa para retornar, só que dessa vez numa outra situação. Ao invés de eu ser um CLT, eu abri uma empresa e prestar um serviço de consultoria e gerenciamento na área comercial. Então, eu já tinha essa questão que a loja não estava indo bem, tinha essa oportunidade num setor a qual eu conhecia bem, e nesse mesmo tempo, assim, o que pesou bastante foi que a minha esposa também acabou prestando um concurso para a Prefeitura de Tatuí e ela foi chamada. E nesse momento eu tive a oportunidade até de retornar para São Paulo, só que é complicado quando você tira a família da cidade grande e leva para uma cidade de interior e você vê a adaptação e tudo, e a qualidade de vida que é indiscutível. Eu preferi, assim, acordar com a minha esposa e hoje eu atuo nessa área de gerenciamento e de representação comercial. Eu atuo na região de Osasco. Uhum. E então, praticamente, eu fico o final de semana em casa. E a semana eu vou, toda segunda-feira eu vou para São Paulo, que nós temos um apartamento ainda em São Paulo. Então, eu fico em São Paulo a semana inteira e sexta-feira, geralmente após o almoço, aí eu retorno para o interior. Maravilha. Olha aí, queridos ouvintes, queridos internautas, muitas experiências. Eu falei para você, quando nós iniciamos esse programa, que essa história era impactante. Não saia daí, nós vamos ouvir um louvor agora e logo, logo nós voltamos para dar sequência a essa história de sucesso com o nosso querido amigo, irmão Rodolfo Rodrigues.
Estamos de volta com o programa falando de finanças e hoje nós temos a história de sucesso com o nosso irmão amigo Rodolfo Rodrigues, uma história impactante, e vamos dar sequência para a gente concluir essa história de hoje. Rodolfo, até aqui você já realizou algum sonho? Esse trabalho que você é o trabalho do seu sonho ou você tem algum desafio ainda na sua vida a conquistar? Não, na verdade, esse é um trabalho que eu tenho é o trabalho que está me financiando alcançar o meu objetivo, o meu sonho. Hoje eu sou acadêmico em nutrição. Como eu te falei da minha experiência com os produtos naturais que eu conheci quando eu vim para a igreja, eu já vi que a minha área não é atuar como comerciante na área da saúde, mas eu tenho algum conhecimento também na área de iridologia, e hoje eu estudo nutrição, e essa minha empresa de representação comercial está me financiando os estudos, me preparar, e pretendo futuramente estar atuando na área da saúde. Legal. Vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, perceba que a história do Rodolfo é uma história impressionante. Ele começou trabalhando com o pai como borracharia, aí depois foi para alguns outros segmentos, está lutando, deu oportunidade em algumas ocasiões para algo que não era o sonho dele até então, mas ele não deixou de focar no sonho e nos objetivos. É isso que a gente quer trazer dentro desse programa, porque às vezes nós nos frustramos, eu não consigo alcançar o meu sonho, aí eu paro com tudo, eu não luto. Não é isso. Nós vemos que o Rodolfo, durante a trajetória dele, ele fez algumas mudanças, buscou desafios, veio um desafio maior que é conhecer a esposa, está criando a sua família, trabalhando nesse sentido, mas em paralelo ele está lutando pelo sonho. E aí que fica a dica, mesmo que você não está trabalhando no serviço ou naquilo que você deseja, usa ele para ele te financiar, como o Rodolfo falou, para alcançar o seu objetivo. Então, isso que é importante você trabalhar essa linha. Talvez hoje você não está na posição ou no trabalho que você deseja, mas aqui, onde você está, vai trabalhando e vai armazenando, vai preparando recursos para você investir em paralelo. Isso que é importante. Agora, Rodolfo, um detalhe. Você comentou alguma coisa que conheceu a igreja, começou a frequentar a igreja. O que a fé ajudou você até aqui, Rodolfo? Bom, na minha adolescência, eu fui dependente químico e eu conheci a igreja através dos tratamentos naturais. O irmão Auro Lupe e outros irmãos da igreja de Mogi das Cruzes me auxiliaram com os tratamentos naturais. E com isso eu fui conhecendo mais de perto o amor e o cuidado de Deus na minha vida. E isso foi uma pergunta que eu me faço sempre. Eu sempre pergunto para Deus o que quer que eu faça, como quer que eu faça. E todas essas mudanças, esses direcionamentos que eu tive na área profissional, foram todas respostas às orações. Tanto é que eu achei que eu já estaria consolidado hoje, graças a Deus a minha empresa está consolidada nessa área de representação comercial. Tenho, assim, rendimentos que são estáveis, assim, para minha família, né, financeiramente. Só que é aquilo, eu sempre perguntei para Deus e uma coisa que eu sempre quis foi compartilhar da minha experiência e do que Deus pode fazer pelo próximo na questão da área da saúde. Então, sempre tive esse desejo, assim como eu fui alcançado através da saúde, dos tratamentos naturais da área da saúde, eu sempre quis me profissionalizar nessa área para poder estar também, assim, fazendo um trabalho médico missionário. Entendi. Olha que interessante, ouvintes, internautas, uma pessoa preocupada com o próximo e não só com o seu próprio ganho, né? Uma pessoa que foi alcançada, uma pessoa que teve uma questão com dependência química,
mas que lutou, que foi alcançada por Deus e através dos tratamentos naturais, da alimentação saudável, foi recuperada. Hoje ele tem uma família, tem uma empresa, está lutando, está batalhando. Então talvez nós estamos falando com um pai ou com uma mãe que tem um filho nessa condição, ou talvez você que é filho, ou você que é pai e mãe e está com essa dificuldade, com dependência química. Nunca desista. Busque a Deus, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. O Rodolfo é uma prova disso, ele não desanimou. Quantas orações a mãe não fez, quantas orações a igreja não fez intervindo pela salvação do Rodolfo, e para a honra e glória de Deus ele está aqui conosco hoje. Então, Rodolfo, a sua história de sucesso é impactante para nós, para o programa, porque a sua história pode trazer ajuda para muitas pessoas. Rodolfo, para a gente chegar no final aqui, o que é dinheiro para o Rodolfo? Hoje eu vejo que dinheiro é uma forma de viabilizar, assim, materialmente, os nossos objetivos. Legal. E família, Rodolfo? A família para mim, a base, é tudo que mais importa aqui na Terra. Legal. E Jesus, Rodolfo, para você? Jesus é aquele que me dá a oportunidade de poder vivenciar tudo isso e me dá a esperança do porvir. Maravilha. Muito obrigado. Rodolfo, agora eu quero fazer um apelo para você. Você que passou por essa dificuldade, eu sei que a gente vai entrar um pouquinho no seu particular, mas faça um apelo para uma pessoa que está nos ouvindo ou que vai chegar até ela, a qual você passou no caso da dependência química. Conta um pouquinho, dá uma mensagem aí para essa pessoa do que você vivenciou, para que a gente possa, de repente, resgatar essa pessoa para Jesus. Eu vejo que, eu escuto muito se falar uma frase que diz que o ser humano ele conhece Deus ou pelo amor ou pela dor. Eu discordo isso porque Deus, é impossível Deus gerar a dor a um ser humano, porque isso é contra todos os princípios dele, ele é 100% amor. E uma coisa que sempre, como eu falei da área profissional, uma coisa que eu sempre perguntei para Deus é o que ele queria de mim. E embora eu fosse muito rebelde ao que Deus ia me apresentando, eu entendi que Deus ele vai envolvendo a gente, não com a dor, porque a dor somos nós mesmos que causamos, mas pelo amor. E em cada situação, Deus vai se mostrando presente ali e com amor ali, que pode te acolher e pode te resgatar. Então isso foi o que me deu mais força. E se tem uma coisa que, embora, principalmente quando você está numa situação de dependência química, você está assim desiludido, está se achando sem saída, realmente, se nós formos buscar qualquer outra saída, nós não encontraremos, porque o único caminho, a única saída para a gente se salvar, não só fisicamente, como principalmente espiritualmente, é somente através de Cristo, é conhecendo a Cristo. Maravilha, sensacional, Rodolfo. Muito obrigado por você trazer para nós um pouquinho da sua história, compartilhar conosco esse momento que você teve na vida, que hoje, para a honra e glória de Deus, é uma bênção para ajudar outros que também estão com essa dificuldade, mostrar que mesmo que você está passando por isso, existe um Deus poderoso, um Deus que está do seu lado agora para te levantar, para te abraçar. Muitas pessoas talvez tenham criticado o Rodolfo, muitas pessoas tinham desiludido dele, não confiaram mais nele, mas nós vemos que ele se apegou ao Deus poderoso que nunca deixa a gente. Por mais que você está afastado de Deus, Jesus sempre está do seu lado. Ele está pronto para poder pegar a sua mão e resgatar você e levantar, assim como foi feito com o Rodolfo hoje. Rodolfo, Deus te abençoe. E aí, fala um pouquinho como que chama a sua empresa, qual é o ramo, pessoas podem te procurar ou você trabalha para uma empresa específica? Conta pra gente, deixa um contato. A minha empresa é a RRP Representações, trabalha no ramo de
representação comercial e consultoria na área de industrial, de solda e corte, nessa área. E hoje eu tenho um contrato de representação em vigência com uma multinacional no ramo de gases, tanto de solda quanto medicinais, inclusive que está sendo veiculado muito a imagem dela aí nos noticiários por conta da Covid, né, da pandemia. Mas eu, sendo materiais e produtos que não entrem em conflito com o que eu represento, essa multinacional, eu tenho sim a possibilidade. Eu atuo hoje na região de Osasco, Barueri, ali Carapicuíba, até Araçariguama, toda essa região eu faço gerenciamento para essa empresa, e nas demais localidades eu posso fazer o gerenciamento para outras empresas também. Legal. E qual é o seu contato? O meu telefone de contato o DDD é 11 9 8682 1324. Repete pra gente, Rodolfo. 11 DDD 11 9 8682 1324. Legal. E você pode dar uma consulta, pode ajudar alguém que está buscando ao desenvolver alguma área, ou até mesmo nessa específica que você falou, em alguma região do Brasil. Eu acredito que isso é o propósito seu em atender essas pessoas, correto? Sim, a intenção é dar todo o suporte técnico para essas empresas, até para indústrias que estejam iniciando no segmento. A gente consegue dar toda a consultoria, todo o suporte para ela desenvolver com o melhor custo-benefício aí essas matérias-primas, né? Maravilha. Suas últimas palavras de agradecimento, Rodolfo. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui apresentando as maravilhas que Deus tem feito e continua fazendo na minha vida. E agradecendo muito a Deus pela oportunidade profissional que Ele me dá e pelos projetos que Ele tem colocado na minha vida. Maravilha. Muito obrigado em nome do programa Falando de Finanças, Rodolfo, pela sua história. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Dá um abraço, dá lembranças lá na sua esposa, nos seus filhos. Que Deus abençoe a sua família. E obrigado por participar conosco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos à disposição sempre aí, não só para falar de finanças, mas falar de todo o amor de Deus por nós. Amém. Abraço. Deus seja louvado. Obrigado, Rodolfo. Está aí, queridos ouvintes, queridos internautas, mais uma história de sucesso, Rodolfo Rodrigues. Agradecemos a ele por ele trazer essa importante história para a gente. E agora nós vamos por um louvor, vamos ouvir mais uma música e logo em seguida voltamos para concluir o programa com as dicas financeiras para hoje. Gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória.
Uau! Que louvor maravilhoso! Tivemos uma história impactante com o nosso querido amigo irmão Rodolfo Rodrigues, uma pessoa que superou dificuldades com relação à dependência química, lutou, está lutando, está batalhando, passou por várias experiências e na questão de área de atuação, mas nunca desistiu do seu objetivo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas, tá? A palavra de Deus, eu quero chamar você para essa meditação, que diz assim, no livro de Lucas, capítulo 12, versos 16 e 17. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Nós vemos aqui uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos, falando de um homem rico que teve uma grande produção naquela ocasião, e aí ele ficou pensando: o que eu vou fazer com tanta bênção, com tanta produção, com tanta riqueza? Quero ler com você um pensamento. Se o nosso povo tão somente entregasse à causa de Deus o dinheiro que lhes foi confiado, aquela porção que gastam em satisfação egoísta e em idolatria, acumulariam tesouro no céu e estariam fazendo exatamente a obra que Deus exige deles. O dinheiro que Deus lhe entregou em confiança, a fim de ser usado para a glória de seu nome, eles os esbanjam. Não se detêm para considerar sua responsabilidade diante de Deus. Não consideram que haverá um dia de ajuste não muito distante, quando terão que dar conta da própria mordomia. Devemos sempre lembrar que no juízo havemos de enfrentar o registro da maneira como usamos o dinheiro de Deus. Grande parte é usada na satisfação própria, no próprio interesse, e que não produz nenhum benefício real, mas positivo dano. Se nos compenetrarmos de que Deus é o doador de todo o bem e que o dinheiro lhe pertence, então exerceremos sabedoria no gastá-lo, de conformidade com a sua vontade. O mundo, seus costumes, suas modas não serão nossa norma. Não teremos o desejo de conformar-nos com suas práticas. Não permitiremos que nossa própria inclinação nos controle. Em nosso uso do dinheiro, podemos torná-lo um instrumento de progresso espiritual, considerando-nos como sagrado depósito, não para ser empregado de molde a promover orgulho, vaidade, ou apetite ou paixão. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro de toda oferta feita a Deus e posta no tesouro, como dos resultados finais dos meios assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda moedinha consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo por que se dá também é registrado. Queridos amigos internautas, queridos ouvintes, essa mensagem é profunda. Não pense você que aonde você está gastando o dinheiro, aonde você está investindo, um dia você vai ter que dar conta dele. Isso não vai passar por alto. Hoje todos nós temos um anjo no céu relatando tudo o que nós fizemos nessa terra. Então, as ações boas são anotadas, as ações ruins são anotadas. Aquilo onde você está investindo os recursos que Deus está deixando em suas mãos. Lembremos, programas anteriores, nós dissemos que o significado de mordomo é o indivíduo encarregado de administrar. E então Deus coloca na nossa mão recursos, salário, aluguéis, heranças. Ele permite que isso venha na nossa mão para que nós, como mordomos, saibamos administrar e aplicar esses recursos de forma racional, de forma inteligente, de uma forma que eleva a nossa vida espiritual. Então,
nós lemos nessa meditação, nessa pequena mensagem, que nós vamos dar conta de cada centavo que nós desperdiçamos ou que nós não honramos a Deus com ele. Tudo o que fazemos, nós devemos pensar: Senhor Jesus, é da tua vontade que eu adquira isso ou que eu aplique nisso? Queridos, se nós começarmos a fazer isso hoje, colocando essa pergunta sempre: Senhor, essa roupa que eu estou comprando é para honrar e bendizer o teu nome? Esse carro é para ajudar a tua obra? É para ajudar nas missões que a igreja desenvolve? Ou é para eu deixar guardado na garagem para ostentar um luxo? Ou para que a minha vizinhança veja que eu tenho posse? Ou que eu tenho um carrão parado na garagem? Ou então que eu tenho uma casa que fica bem à vista de todos, com grande pompa? Quero dizer a você, não é pecado você ter dinheiro. O pecado é você amar o dinheiro acima de tudo. É você colocar e focar só nessa questão. Você ficar preocupado em criar uma imagem para o mundo, enquanto que a maior imagem que nós podemos criar é a imagem que se chama Cristo em nossa vida. Todos aqueles que vivem, seguem e lutam para seguir os passos de Jesus são denominados como cristãos. Nós fomos chamados como cristãos para sermos seguidores de Cristo e para ser luz neste mundo. E na parte financeira nós também teremos que dar conta. Não pense você que essa parte passará em branco, pelo contrário, está sendo registrado agora. Como que está a sua vida financeira? Como que está a minha vida financeira perante a Deus? E os recursos que estão vindo em nossas mãos, nós estamos canalizando para a salvação de almas. Às vezes tem uma pessoa dentro da tua família passando por uma dificuldade financeira, e o que você está ajudando? Onde você está aplicando esses recursos que Deus está colocando na sua mão? Tem um verso que fala assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Que amor é esse que nós estamos apresentando nessa terra? Eu deixo o apelo para você, para que hoje você possa fazer uma análise no seu orçamentário familiar, no seu orçamento familiar, Onde está ali a oferta que você está dedicando à obra de Deus? O que você está oferecendo a Deus, à igreja de Deus, às missões de Deus? O que você está fazendo com esses recursos que Deus está permitindo você depositar na sua mão? E interessante que nós devemos lembrar que essas anotações, um dia nós estaremos frente a frente com Jesus. E Ele vai colocar, Ele vai mostrar tudinho. Olha, você teve a oportunidade de comprar um carro de menor valor, mas e com aquela diferença você ajudar a obra de salvação. Uma pessoa a alcançar um objetivo, uma pessoa a sair de uma situação de miséria e de pobreza através dessa escolha que você fez. Imagina que alegria será no céu quando você chegar e uma pessoa falar assim: olha, muito obrigado por tudo que você fez, por você ter aberto mão, por você ter optado por algo de menos pompa e você ter me dado a oportunidade de alcançar o meu objetivo também e de nós juntos estarmos aqui na presença de Cristo, honrando e bendizendo o seu nome. Queridos, pensemos nisso. Comecemos hoje a analisar onde nós estamos aplicando os recursos que Deus tem colocado na nossa mão. E lembremos que um dia nós vamos prestar conta dela. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém. Neste momento eu quero convidar você para que dobre os seus joelhos ou para que curve sua fronte, para que nós possamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um programa, por esse assunto precioso que nos trouxeste, por essa história maravilhosa de sucesso que
mostrou para nós, que tivemos oportunidade de ouvir, de assistir, que foi do nosso querido amigo e irmão Rodolfo Rodrigues. Que tu derrame uma bênção especial sobre a família dele, sobre os filhos. Abençoe também nos seus objetivos e propósitos. Abençoe também, Senhor, essa mensagem, essas prestações de contas que nós vamos ter que dar naquele grande dia frente a frente contigo. Que hoje nós possamos valorizar essa mensagem, que nós possamos aplicar os recursos que tem nos dado em mãos para o bem da tua causa, para o bem do nosso próximo e para a nossa salvação, para o reino eterno. Não nos deixe, Senhor, ficarmos presos aos bens materiais, às riquezas deste mundo, mas que o nosso maior desejo e desafio seja olhar para o teu sacrifício na cruz, que deu gota por gota do seu sangue, e nós entregarmos a nossa vida em tuas mãos, agradecer a ti por isso e receber a oportunidade de estarmos contigo no reino eterno. Muito obrigado, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está aí mais um programa falando de finanças. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.